Muito boa noite para você que já está aí nessa live. Eu peço para você já ir compartilhando com seus amigos. Muito boa noite, tudo bom, pastor? Boa noite, tudo bem? Graças a Deus por estar aqui essa noite e comentar sobre esse assunto que é tão importante para as nossas vidas neste momento. Eu gostaria que você já desse um início falando a respeito de você, quem é você, porque muitas pessoas estão entrando na live e não te conhecem, apesar que eu fiz uma breve apresentação, mas eu te deixo à vontade. Eu sou psicólogo, mas também sou teólogo. Eu trabalho em consultório, atendo pessoas individualmente, também atendo pessoas em grupo, quando eu atendo na questão grupal, em palestras e tudo mais. E nesse momento eu continuo trabalhando em clínica, os psicólogos estão permitidos trabalhar, e eu estou trabalhando e amando o que eu estou fazendo no momento onde eu acho que as pessoas precisam mais dessa ajuda nossa, tanto a pastoral quanto a psicológica também. Então, estou aí como psicólogo e também na igreja como pastor para auxiliar quem precisa. Então vamos lá, você tem sentido essa diferença no atendimento? Ou seja, você tem sentido que mais pessoas têm procurado a sua ajuda, e isso no âmbito geral, com relação também a seus colegas de trabalho? Como que você está sentindo esse momento da quarentena? Olha só, Paula, é interessante porque nesse instante nós temos pessoas que têm medo de sair de casa, mas ao mesmo tempo elas estão nos procurando por videoatendimentos. Eu, por exemplo, não estou fazendo por videoatendimento porque eu não tenho essa licença para fazer. Apesar do Conselho de Psicologia permitir qualquer um de nós fazermos agora, em momentos de pandemia, eu prefiro não fazer. Mas tem amigos meus que estão atendendo e muitas pessoas têm sim nos procurado, porque é um momento onde as pessoas precisam falar um pouco, elas precisam conversar com alguém. E tem procurado sim bastante, é tanto que eu tenho ido para o meu consultório uma vez por semana, pelo menos, e tenho trabalhado desde a manhã até a noite. E muitas pessoas têm procurado porque têm desenvolvido alguns transtornos, algumas questões bem emocionais, sim. Vamos começar falando quais são os efeitos do isolamento sobre a mente. Para responder ela, eu tenho que pensar assim, depende de qual mente nós estamos falando. Existem pessoas que estão totalmente preparadas para viver esse momento, porque nós estamos agora passando por uma etapa onde nós vamos ter que saber diferenciar solidão de solitude. Existem pessoas que estão sofrendo de solidão por alguns problemas que estavam passando já emocionais, familiares, então já estavam passando por esses problemas de solidão. Então essas pessoas, é claro que vai agravar um pouco, sim, o seu estado, porque foi pedido para que se isolasse. E agora, pessoas que não estavam já com problemas de solidão, mas estavam apenas com solitude. O que é solitude, né? Vamos explicar também o que é solitude. Solitude é aquele momento gostoso de você sentir-se bem consigo mesmo, aquele momento que você fala, eu preciso estar sozinho um pouco. Para essas pessoas não vai acarretar nada, mas para algumas pessoas, elas vão sim, pessoas que já estão desenvolvendo casos de síndrome do pânico, depressão, angústia, infelizmente isso piora, porque nós somos seres gregários, né? Nós somos pessoas que queremos viver junto de outras pessoas. Então, nesse momento, infelizmente, algumas pessoas podem sofrer sim. É tanto que nós depois vamos dar dicas para essas pessoas para que possam amenizar esse sofrimento. Eu gostei da parte das dicas, hein? Então, pessoal, fique atento até o final da live, que ele vai estar dando dicas para nós como aliviar um pouquinho isso daí, né? E como manter o controle emocional nesse tempo de crise? Primeira coisa é você se redescobrir. É muito interessante que nós vivemos uma vida tão corrida antes do isolamento que muitas vezes nós não prestávamos muito atenção em nós mesmos. Eu conheço pessoas, por exemplo, que não tinham tempo para a família, não tinham tempo para si mesmos. E chega num momento agora, é claro que foi forçado, mas nós podemos aproveitar isso, que nós temos sim que olhar um pouco para dentro de nós. Tem pessoas que têm medo de olhar para dentro de si mesmo, porque vai encontrar o quê lá dentro?
Claro, existem traumas em todos nós. Todos nós temos algumas coisas que trazemos do passado, do presente também. Mas uma coisa que nós podemos fazer, e muito, é se redescobrir. Redescobrir a esposa, o esposo, os filhos, redescobrir-se como uma pessoa criativa. Pense só uma coisa, quantas pessoas neste momento podem voltar a fazer um talento, um hobby que tinham deixado guardados há muito tempo atrás, que não tinha tempo de fazer isso. Como é que você vai acalmar a sua mente, vai ajudar a sua mente? Se redescobrindo, gostando um pouquinho de si mesmo nesse momento. A pergunta que eu faria é, você gosta da sua companhia? Eu gosto bastante da minha. Eu tenho me divertido bastante comigo mesmo e com a minha esposa nesses dias. Eu tenho tido mais tempo com ela também. É verdade. Aquilo que você está falando abriu um gancho para me lembrar de um caso de uma pessoa que teve vários traumas na sua infância. Isso não se potencializou muito antes da pandemia, e agora, com essa questão de isolamento, com essa questão da pandemia, isso se potencializou de uma maneira muito mais forte na vida dela. Por que que isso acontece? Olha só que coisa incrível. Vamos falar da nossa mente como compartimentos. Nós temos um lado da nossa mente chamado consciente, que é esse que nós estamos falando agora. Se perguntarmos para cada uma das pessoas que estão nos assistindo agora, o que você está fazendo agora? Estou assistindo a live. É o lado consciente que sabe. Mas tem um lado chamado subconsciente. Nesse lado subconsciente, o que nós guardamos lá? Nós guardamos imagens, emoções, gatilhos. Esses gatilhos, eles ficaram lá como mecanismos de defesa até para nos proteger. Então, vamos dizer, eu sofri um trauma na infância, na adolescência, na juventude, ou 1 ano atrás, 2 anos atrás. O meu subconsciente vai guardar isso como imagem, como emoção. Ele não guarda com palavras. Mas ele deixou como gatilho ali para, quando eu viver alguma coisa semelhante, ele desengatilha para me proteger. Em momentos desse de isolamento, em que eu tenho até o medo da pandemia, o meu subconsciente ele vai mandar essa informação para mim em forma de sentimento de angústia, de medo, de pânico, para tentar me proteger. Então, uma pessoa que já teve problemas no passado, passa por momentos assim, não é porque ela quer, ela não é culpada por isso. O seu subconsciente desgatilha, são gatilhos que são desarmados, essa pessoa acaba sentindo isso tudo de novo. Ela ressignifica. Entendi. Esses gatilhos, eles acabam se potencializando agora, justamente por causa daquilo que está armazenado ali no seu subconsciente. Então, todos nós temos que realmente, foi aquilo que você falou, nos conhecer para podermos identificar os gatilhos. Tanto que em consultório, uma das coisas que eu faço bastante com pessoas é terapia de autoconhecimento. Como que se faz terapia de autoconhecimento? Já vou ensinar para você que está nos assistindo, ó, vou dar um bizu para você já, para você fazer isso em casa já. Faça perguntas sobre você mesmo. Comece a se perguntar coisas importantes sobre você. E tem perguntas que nós temos medo de fazer sobre nós mesmos, não é? A famosa pergunta, estou realmente feliz nisto? Não, não estou feliz. Por que não estou feliz nisso? O que me traz medo numa situação dessa? Já vivi algo parecido? Comece a fazer perguntas para si mesmo. Você começa a se descobrir. É claro, uma coisa eu vou falar para você. Quando você fizer isso, se você não tiver um acompanhamento, ou de um psicólogo, de um conselheiro pastoral, de alguém para te auxiliar, é muito importante você fazer isso em oração. Orar a Deus, fazer as perguntas e ir com o joelho no chão também, porque é claro que lá no Salmo 139, o salmista diz assim, Senhor, me sondas e me conhece, aquilo que está lá mais dentro de mim. Ele está pedindo a Deus, então, você que está nos ouvindo, nos assistindo, quando você for fazer isso, peça para o Espírito Santo de Deus te acompanhar nisso. E o mais rápido que você puder, procure também um conselheiro pastoral para te auxiliar em oração, em conversa, em acompanhamento. É muito importante se fazer perguntas sinceras. E é importante a gente descobrir as coisas que a gente gosta nesse momento. Fazer um artesanato, experimentar receitas novas, não é? E olha só que interessante.
Esses dias eu estava vendo um vídeo de um professor de hipnoterapia chamado Lucas Naves. E eu assisto os vídeos dele porque ele é amigo de um professor meu também de hipnoterapia, que é o Flávio Bock. E é muito interessante que ele falou muito uma palavra assim, ressignificar o corona. E eu fiquei pensando, o que seria ressignificar o corona? E eu pensei em uma coisa, Paula e pessoal que está nos assistindo. Se nós formos olhar, nós não sabíamos nem espirrar há alguns meses atrás. Existiam pessoas que, não é, com a boca aberta ou com a mão e depois davam a mão por mão. E nós aprendemos a espirrar agora, eu não sabia. É muito mais higiênico espirrar colocando o braço na frente. Eu não sabia nem espirrar. Então eu estou ressignificando esse momento na minha vida. Eu não sabia tossir, eu não sabia algumas coisas, como, por exemplo, se eu estou muito gripado, por que não eu fazer igual os orientais, colocar uma máscara no meu rosto para que eu não infecte as pessoas que estão próximas a mim? Nós brasileiros vamos perder um pouco da vergonha de usar máscaras, de espirrar com mais respeito. Não é verdade? De estar mais perto da família. Alguns casais, aí alguém que está nos assistindo, se estiver com problema no casamento, estiver agora pensando assim, puxa, mas no meu lar, Júnior, parece que eu e meu esposo, eu e nossos filhos estamos tendo um pouco mais de atrito. Entenda o que eu vou te falar. Graças a Deus, agora vai começar a aparecer algumas coisas e Deus vai mostrar para vocês trabalharem. É melhor do que deixar isso acontecer lá na frente. Vamos ressignificar esse momento. Vamos tirar coisas importantes desse momento. Eu tenho certeza que quando acabar a época do isolamento, acabar esse negócio de corona, eu vou continuar usando máscara quando eu estiver muito gripado, para eu não infectar ninguém de gripe. Ou seja, os nossos hábitos, eles estão mudando e vão se tornar algo natural depois. Dizem que na necessidade o homem pensa. Os primeiros socorros só foram criados depois da Primeira Guerra Mundial, quando perceberam que muitos soldados morreram em campo de batalha, depois que eles sofreram algum tipo de sofrimento e ninguém fez os primeiros socorros. Então, quando estavam se aproximando da Segunda Guerra Mundial, descobriu-se que tratar uma pessoa logo no início das feridas pode salvá-la de morte. Nós estamos passando uma necessidade por permissão de Deus. E nessa necessidade, eu quero pensar, eu quero convidar cada um que está nos assistindo agora para pensar, para criar, para unir a nossa família, unir a nossa fé. A igreja não fechou. A igreja continua aberta, ela continua nas nossas casas, por exemplo. Faz quanto tempo, às vezes, que algumas famílias não tinham culto no lar? E nós agora estamos nos acostumando, não é? A fazer o culto no lar também, a louvar a Deus em casa. Claro, sentimos falta da igreja, de todas as pessoas, mas agora nós vamos somar o nosso culto lá na igreja com o nosso culto no lar, que eu tenho certeza que vai fazer falta, e muitas pessoas vão continuar fazendo. Em contexto de pandemia, podem ser desenvolvidos aí transtornos emocionais? Que coisa interessante. Eles podem ser desenvolvidos, desencadeados, mas não criados. É muito importante pensarmos assim, uma pessoa que não tem problema de transtorno emocional, ela não vai ter transtorno emocional por causa da pandemia. Tem uma frase até antiga que diz assim, a ocasião faz o ladrão. E o filósofo Sérgio Cortella, ele diz que isso está totalmente errado, essa frase, e eu concordo com ele. Ele diz assim, na verdade, a ocasião revela o ladrão. O ladrão, ele já tinha o desejo dentro dele, ele já tinha se decidido. A ocasião apenas revela. É a mesma coisa em momentos de pandemia, momentos de tribulação nas nossas vidas. Na verdade, aquilo não vai gerar o problema. Só vai revelar um problema que já estava lá dentro de nós. Pense uma coisa, você que está aí nos assistindo, que talvez nesse momento está sentindo mais tristeza, mais angústia, um pouco mais de dependência das outras pessoas. Pense que essa é a oportunidade que Deus está te dando para você reconhecer a sua necessidade. E aí é a hora de você falar, puxa, está na hora de realmente eu parar, pedir ajuda, pedir para as pessoas me ajudarem, porque isso já estava dentro do meu coração. Então, esses momentos desenvolve no sentido de já revela o que estava lá dentro da pessoa, mas não consegue criar.
Porque lembra dos gatilhos, Paula, que você falou? Só vai desengatilhar, mas não vai criar gatilhos novos, isso não. Só vai desengatilhar aqueles que já estavam lá dentro do nosso subconsciente. Então, na verdade, uma pessoa que nunca identificou um transtorno, vamos supor, uma ansiedade, um pânico, uma depressão, uma pessoa que nunca identificou isso na sua vida, não, nunca assumiu ter isso na sua vida, embora às vezes apresente alguns sintomas. Nesse momento da pandemia, ela pode dizer assim, não, eu não era assim, eu fiquei assim agora nessa pandemia. Isso, então, é um mito, né? É mito. Na verdade, só salientou alguma coisa que estava meio encoberta. Então, vamos pensar de novo, ressignificando esse momento de isolamento. Na verdade, essa pessoa, então, se você está nos assistindo e reparou que isso aconteceu na sua vida, ao invés de nós aqui falarmos, então tudo acabou, agora eu estou angustiado, deprimido, não, pense uma coisa. Foi o momento que Deus permitiu para que isso que estava escondido, estava oculto, aparecesse. Para que agora chegasse o momento da cura, o momento da pessoa ser tratada. Porque é alguma coisa que estava escondida, agora Como apareceu. manter a produtividade e a sanidade no isolamento? Família, sentem-se. Alguns projetos vocês tinham. É claro, às vezes tinham famílias que tinham projetos muito individuais. Agora está na hora de sentarem-se, é muito importante isso, e colocar as cartas na mesa. Olha, eu tinha um projeto se você tinha projeto, o filho falar do projeto, a mãe, todo mundo falar dos seus projetos e ver onde esses projetos linkam-se um ao outro. E quem sabe os projetos a curto prazo poder ser tratado e acelerado pelo outro que está ali, que também pode auxiliar. E quem sabe todos ali unidos podem colocar projetos que era daqui a 3 anos, 2 anos, para começarem a ser realizados agora. É importante também para a pessoa, nesse momento, para contribuir com a produtividade, ela se ressignificar, ou seja, ela descobrir talentos nela, que ela achava que não tinha, ou seja, essa palavra que você usou, ressignificar. É importante isso também nesse momento, né? É verdade. Principalmente, porque, olha uma dica importante, agora eu vou usar um pouco o psiquiatra e psicanalista Augusto Cury. Ele fala muito sobre janelas light e janelas killer. O que seria essa janela killer? Uma janela assassina. É um gatilho, o gatilho assassino. Fica lá guardado, que nos traz tristeza, memórias ruins. Quando chega em momentos assim, eu preciso, para eu batalhar contra esse vírus, essa janela assassina, eu preciso de uma janela light, um antivírus. Eu, por exemplo, posso muito bem desenvolver ou recriar, inovar um talento antigo. Olha só, a Moni, lá da CCV em Mirim, chegou agora, falou, ai, que cheguei atrasada. E Dona Mara, mandar um beijo para Dona Mara, que diz que está adorando esse bate-papo aqui. Você que chegou agora, nós estamos conversando com o psicólogo Júnior Batista a respeito de saúde mental. Vamos recapitular rapidinho para o pessoal que chegou agora. Quais foram as dicas que você já passou? A primeira delas eu lembro que foi ressignificar o Covid, ou seja, tudo aquilo que você está aprendendo agora, aprendendo a espirrar direito, né? A higienizar os seus alimentos de forma correta, a ter cuidados de higiene maiores. Tudo aquilo que você está aprendendo agora com o Covid, você vai levar para a tua vida. Isso é uma dica que você deu. Quais as outras 2 dicas que você já deu? Só para a gente recapitular para quem está chegando. Então, além de nós aprendermos a espirrar, a não transmitir agora algumas doenças que passam pela respiração, pelo ar, nós podemos também ressignificar a nossa comunhão com a nossa família, podemos ressignificar coisas do passado que nós sabíamos fazer, mas que deixamos de lado. Quem sabe, como você mesmo falou, Paula, um talento que a pessoa deixou lá atrás, lá há anos, não tocava um violão, não tocava um teclado, não cantava, algumas coisas que a pessoa não fazia e não pintava, e hoje ela começa a fazer isso. Ou, uma coisa importante, tem aumentado muito o número de pessoas fazendo live. Quantos pastores não faziam live?
E hoje nós temos mais irmãos fazendo live, nós temos mais pessoas para assistirmos, ouvindo a palavra de Deus. Então, quem sabe a pessoa que está aí nos assistindo pensa, o que eu poderia fazer para contribuir? Grave uma mensagem, fale com alguém, converse com pessoas que estão te assistindo, te ouvindo. Tem minha irmã aí que terminou de entrar aí também, ó, tá mandando beijo aí para nós. Beijo. Beijo para você. É E outra coisa também, outra dica também que você deu foi sobre fazer perguntas sobre você mesmo, né? Vamos chamar isso, eu vou usar a nomenclatura do Augusto Cury. Fazer a mesa redonda do eu. Você coloca os seus eus ali diante de você e começa a conversar com eles. É fazer perguntas sinceras. Tem perguntas que dá medo para se fazer, mas é importante fazer. É importante fazer. Eu estava realmente feliz naquele trabalho? Eu estou realmente feliz? A minha situação realmente está legal? Aí ser sincero, não estava. Mas por que não estava? Aí entra também uma boa sinceridade nossa, que é não culpar pessoas. A culpa é do governo, a culpa é do fulano, do Beltrano. É saber nós também assumirmos nossas responsabilidades. Quando nós fazemos uma pergunta sobre o porquê eu não estou bem, o que eu posso fazer para melhorar a situação? Faça a mesa redonda vai ficar bem legal. E você se conhecer, autoconhecimento.